Olá pessoal, bem-vindos ao canal Odisseia. Hoje eu quero continuar falando sobre o sequestro das emoções. Já contei aqui algumas histórias, mas todas essas histórias, de certo modo, têm a ver com raiva, medo. Mas o sequestro das emoções não é apenas raiva e medo. Então deixa eu te contar uma história. O piloto e um copiloto decolaram um avião e no momento da decolagem eles perceberam que o trem de pouso, aquelas rodinhas da aeronave, não subiram. Então o que eles fizeram? Precisa subir a rodinha para o avião seguir rumo. Eles começaram a entrar numa rota que é voando em círculo e tentando fazer com que o trem de pouso subisse. Manual. Começaram a ficar ansiosos. Aqui nós temos um sequestro emocional diferente. Medo? Não, eles não estavam com medo. Eram profissionais extremamente preparados. Estavam de posse de um manual volumoso, extenso, para poder consultar, saber qual procedimento, o que fazer. Está tudo escrito ali. Aqui nós temos um sequestro da emoção antecipação, que pode gerar ansiedade. Você fica focado em algo que vai acontecer, ou num problema que você precisa resolver. E eles ficaram focados. E andando ali em círculo e fazendo de tudo para subir esse trem de pouso, E é claro, essa ansiedade foi aumentando. E como dizem na aviação, quando isso acontece, você começa a ter uma chamada visão de túnel. Visão de túnel é o seguinte: você não enxerga mais nada ao seu redor. Você só enxerga aquele problema. Você só enxerga aquilo. Você não consegue fazer isso aqui, ó. Olhando em torno. Você está absolutamente focado em um elemento. Visão de túnel. Aqui em Minas Gerais, a gente chama de uma maneira mais delicada. Aqui em Minas Gerais, a gente chama viseira de jumento. Você coloca viseira no cavalo, no jumento, e ele só enxerga daquele ponto, ele não vê mais nada. Você reduz o campo de visão da criatura. Sequestro emocional. Sequestro das emoções. Escuta o que aconteceu, porque aconteceu uma tragédia. Eles ficaram voando em círculo, seguindo uma rota. Existe essa rota aérea, todo aeroporto tem ali quando o avião não pode pousar, não é? Ele não fica ali girando, aguardando o momento certo. Eles ficaram girando e tenta subir o trem de pouso, e tentando, acabou o combustível e a aeronave caiu, morreu todo mundo. Um acidente aéreo drástico que entrou para a história dos acidentes da aviação. Por que entrou para a história? Porque bastava que eles pousassem. Bastasse que eles podiam pousar. Depois de 15, 20 minutos tentando, entrava em contato com o tráfego aéreo, com a torre de comando, pedia autorização para pousar, porque, claro, o avião não poderia seguir viagem com um trem de pouso baixado. Pousava.
um defeito ia ser corrigido. Mas o sequestro das emoções. Veja aqui que não é medo. Não se trata de raiva. A emoção aqui é a antecipação, que gera ansiedade. Extremamente focados. O que acontece no sequestro emocional? O padrão é o mesmo para qualquer tipo de emoção. Não importa a emoção. É isso que eu quero dizer com essa história de hoje. Não importa qual a emoção. No sequestro emocional, você não raciocina. No sequestro emocional, você não pensa em outras alternativas. Você não vislumbra outros caminhos. Você se comporta no automatismo. Você age no piloto automático. Você não adota condutas diferentes. Você não pensa coisas diferentes. Você não percebe o entorno. Você não consegue perceber o entorno. Quem está ao seu lado, quem está falando com você, alguém que está te chamando para o equilíbrio, que está te ajudando, você não percebe. Então, sua percepção se fecha, sua mente se fecha, seu comportamento fica unidirecional, você entra na visão de túnel, você só vê uma coisa, e sai na direção daquele caminho que pode ser o pior da sua vida. Nesse caso desse trágico acidente aéreo, foi o pior. O caminho adotado foi o pior, porque matou todo mundo, inclusive os pilotos, o piloto e o copiloto. Então essa história, ela acrescenta aqui algo novo à nossa reflexão, porque quando a gente diz sequestro emocional, as pessoas pensam logo em raiva. Nossa, eu fiquei com tanta raiva que eu perdi o sentido. Não é só raiva. Sabe o que pode acontecer o sequestro emocional? A tristeza. Você pode ser tomado de uma tristeza tão intensa que ela sequestra você. E você começa a ter a visão de túnel. Você não enxerga mais nada ao redor. Por exemplo, você não enxerga mais nada de bom. Você não enxerga mais nenhuma dádiva que está ao seu lado. Pessoas que te amam, que estão tentando te dizer algo, que estão tentando te ajudar. E aí o que acontece? Seu avião cai. Um acidente aéreo. Uma metáfora que eu estou usando, claro. Qualquer emoção. A emoção repulsa. Você pode ficar com tanta ojeriza de alguém ou de algo que você perde a razão. Você perde o bom senso. Você entra no sequestro emocional. Você se deixa levar totalmente pela emoção, repulsa, nojo. E não consegue mais ter comportamentos alternativos, pensamentos alternativos, atitudes diferentes. Não. Você entra naquela visão de túnel, não enxerga mais nada ao seu redor, só aquilo que está te causando repulsa. Veja, o sequestro emocional, portanto, pode envolver qualquer emoção, ou, pior, um conjunto delas, porque você pode ser sequestrado por uma quadrilha de emoções: medo, raiva, antecipação, que é a ansiedade, repulsa, nojo. Elas podem se juntar e em conjunto, todas essas emoções te sequestrar. E aí é um sequestro muito mais violento, muito mais forte, porque são várias emoções. Percebe? Aqui o importante é compreendermos
Qual é a dinâmica do sequestro emocional? Qual que é a dinâmica do sequestro emocional? Reduzir o seu campo de visão. Quando você está sob o sequestro emocional, precisa ampliar a visão, precisa olhar para o lado. Mas aí já é tema de próximos vídeos, onde nós vamos falar de estratégias para lidarmos com o sequestro emocional. Aqui o importante é a gente compreender o que é o sequestro emocional. E eu contei essa história para que você não fique imaginando que somente a emoção medo ou somente a emoção raiva pode te sequestrar. Não, não. Você acredita que até a emoção alegria pode nos sequestrar? Você pode entrar num estado de alegria tão descontrolado, de euforia tão descontrolado, e se envolver num acidente de trânsito, não é verdade? Pode. E cometer um ato de imprudência. Você estava tão alegre, você estava tão eufórico, que você entrou na visão de túnel, só enxergou aquele ponto e não olhou ao seu redor. Não enxergou o que estava acontecendo ao redor. Nessas situações, muitos acidentes de trânsito ocorrem. Muitos. Um sequestro emocional é um processo que pode acontecer com qualquer emoção, mas ele tem um padrão. Ele nos retira a capacidade de raciocinar, a capacidade de perceber o entorno. Nós perdemos a consciência situacional e nós perdemos a capacidade de adotar comportamentos diferentes e melhores. Agimos no puro impulso. Espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha gostado das lições que nós extraímos dessas histórias, e você possa identificar no seu cotidiano quando você está sendo vítima do sequestro das suas próprias emoções. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama, com as pessoas que você acredita que precisam ouvir isso, e dê o seu like. Eu espero você nos próximos vídeos em que vamos comentar sobre estratégias para lidar com o sequestro das emoções.